Se você já assistiu o filme Chef ou a animação A Princesa e o Sapo, provavelmente já ouviu falar dos famosos beignets de Nova Orleans. Mas se nunca ouviu falar, eu vou te apresentar essa gostosura. Mas não antes de você deixar aqui seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. E se você fizer os beignets em casa, não esquece de marcar @empratoslimpos_oficial no Instagram. Em Nova Orleans, o Café du Monde é reconhecido como o melhor beignet de Nova Orleans. Então, se der um pulinho por lá, vale a pena conhecer o local. O beignet é uma massinha frita que lembra um pouco a nossa cueca virada, mas eu acho ela mais leve e menos doce do que a maioria das receitas que eu já experimentei. Outra diferença é que a cueca virada normalmente é frita e depois passada no açúcar refinado, enquanto os beignets, depois de fritos, são polvilhados com uma generosa camada de açúcar de confeiteiro. Também diferente da maior parte das receitas de cueca virada que levam fermento químico, os beignets levam fermento biológico e é por ele que a gente vai começar. E eu já vou iniciar dando uma dica para quem mora em lugares frios. Aqueça a tigela antes de começar receitas que levam fermento biológico. Coloca um pouquinho de água morna na tigela, deixa ela dar uma aquecidinha e depois joga fora a água e só então começa a fazer a receita. E para começar a nossa receita, em uma tigela coloque 3/4 de xícara de água morna, cerca de 40 graus, mas se não tiver termômetro, uma boa forma de avaliar é colocando o dedinho bem limpo na água. Se você conseguir ficar por 10 segundos sem sentir nenhum desconforto, ele deve estar entre 40 e 45 graus. Acrescente 2 colheres de chá de fermento biológico seco, 3 colheres de sopa de açúcar e mexa para dar uma misturadinha. Cubra com um pano de prato limpo e leve para um lugar escurinho, como um armário ou dentro do forno desligado, por cerca de 5 a 10 minutos, dependendo da temperatura do lugar onde você está. Enquanto isso, junte em uma outra tigela 3 xícaras mais 3/4 de xícara de farinha de trigo com 1 colher de chá de sal. Misture e reserve. Passado o tempo de ativação do nosso fermento, a gente vai juntar meia xícara de leite evaporado ou buttermilk. Eu estou usando aqui o leite evaporado, ele é muito comum em receitas americanas, no Brasil não é muito usado, mas eu sugiro que você experimente porque é muito gostoso e pode ser usado em muitos preparos, tanto doces quanto salgados. Eu vou deixar no card e na descrição o vídeo onde eu ensino a fazer, mas se você não quiser fazer isso agora para os nossos beignets, você também pode substituir por leite integral. Acrescente também um ovo grande levemente batido, mais 3 colheres de açúcar, a gente colocou 3 lá atrás para ativar o fermento e agora a gente vai colocar mais 3. E 3 colheres de sopa de manteiga derretida. Mexa e depois vá agregando a mistura de trigo e sal aos poucos. Quando a massa começar a ficar mais pesada, pode começar a sovar com as mãos. Sove bem até que os ingredientes estejam bem homogêneos. Unte uma tigela limpa com um óleo de cozinha neutro, como de canola ou algodão, por exemplo, e isso vale também para o óleo que a gente vai usar para fritar os bolinhos. Coloque a massa dentro, cubra com um pano limpo ou plástico filme e leve novamente para descansar dentro do forno desligado por cerca de 2 horas até que dobre de tamanho. Se for usar plástico filme, garanta que tem espaço para a massa crescer sem ser impedida pelo plástico. Uma outra coisa que é interessante falar é que essa massinha também fica ótima para modelar e assar como pão, caso você não queira fazer os beignets. Passado o tempo de crescimento da massa, chegou a hora de fritar os nossos bolinhos. Nesse momento você já pode colocar o óleo para ir esquentando enquanto a gente modela os beignets. A quantidade de óleo vai depender da panela que você for usar, mas uns 3 ou 4 dedos costumam ser suficientes para essa fritura. Agora enfarinhe bem a sua bancada, coloque a massa sobre ela, jogue um pouco de trigo por cima também para o rolo não grudar e abra um retângulo com aproximadamente 5 milímetros de espessura. Corte quadradinhos. Os meus ficaram com cerca de 4 a 5 centímetros de largura, mas você pode optar por fazer um pouco menor ou maior. Agora é só fritar, virando na metade do tempo para que os dois lados fiquem dourados por igual. Eles viram facilmente. Retire e coloque sobre o papel toalha para drenar a gordura. E agora é só escolher como servir.
apenas polvilhando açúcar de confeiteiro, como no Café du Monde, ou o meu preferido, a moda Tiana em A Princesa e o Sapo, com um fiozinho de mel e polvilhado com açúcar de confeiteiro. Com certeza vai ser líder de bilheteria na sua casa. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por ficar comigo até aqui e até mais!